Se a sua igreja está fazendo essas 4 coisas, você precisa fugir. Você deve sair imediatamente. Um dos maiores erros que os cristãos cometem é pensar: se uma igreja é grande e bem-sucedida, ela deve ser piedosa. Mentira! O sucesso de uma igreja não tem nada a ver com o tamanho do seu edifício ou com o número de membros. Isso tem tudo a ver com sua estrita adesão à Bíblia. Se a sua igreja se concentra demais em alguma dessas coisas, você precisa correr agora para encontrar um lugar temente a Deus e que siga a Bíblia. Em primeiro lugar, as mega-igrejas da prosperidade. Ok, eu sei que isso pode não agradar a algumas pessoas, mas esperem um pouco. Você já reparou nessas tendências em algumas igrejas hoje em dia? Essas igrejas atraem grandes multidões porque dizem às pessoas o que elas querem ouvir, em vez daquilo que elas precisam ouvir. Eles costumam se concentrar em aumentar a autoestima, ensinar a criação de riqueza ou delinear os princípios da prosperidade. Normalmente, não há nada de errado nisso. Não há nada de errado em ensinar sobre riqueza e prosperidade aos filhos de Deus. No entanto, o propósito fundamental de uma igreja não é servir a esses fins. Não se trata de criar milionários e riquezas materiais. A missão principal de uma igreja é ser uma casa, um local de oração e leitura das Escrituras. Um caminho que conduz as pessoas à salvação. Em Mateus 21, versículo 13, Jesus declarou algo revelador. Está escrito: a minha casa será chamada a casa de oração, mas vocês transformaram isso num covil de ladrões. Esta poderosa declaração destaca a santidade pretendida da igreja e contrasta isso com a profanação observada. Jesus não chamou sua casa de lugar de entretenimento ou um local para encontros seculares. Ele enfatizou a oração como sua atividade definidora. Se a sua igreja se concentra principalmente em alimentar bens materiais, com ensinamentos de prosperidade, sem lhe dar a tão necessária orientação espiritual para manter e proteger sua salvação, corra. Corra porque, como Jesus advertiu, se alguma coisa fizer com que você perca a sua salvação, você precisa cortá-lo. Em segundo lugar, o movimento de igrejas acolhedoras para buscadores. Essa tendência começou com o amigável ao buscador, ou movimento sensível ao buscador, na década de 1980, que tinha como objetivo atrair pessoas, particularmente não crentes, adotando estilos mais contemporâneos. O lema deles é dizer o que quiserem e fazer o que quiserem para atrair pessoas para a igreja. No entanto, eles comprometem a integridade e o valor da igreja nesse processo. Esse movimento persiste até hoje. Igrejas acolhedoras para visitantes que se esforçam para serem relevantes, especialmente para o público mais jovem, o que significa que sua abordagem, muitas vezes, espelha tendências sociais atuais. Como resultado, essas igrejas se transformam em algo semelhantes a locais de entretenimento em vez de casas de oração. Você já reparou que toda vez que uma celebridade afirma ser cristão, grupos de igrejas e cristãos automaticamente tornam esse indivíduo o garoto propaganda ou a garota propaganda do cristianismo? Por quê? Porque essas igrejas têm um forte desejo de tornar-se como o mundo, ser admirado e celebrado por ele. Essas igrejas começam a ter medo de falar sobre questões controversas mundiais, como fornicação, homossexualidade, criminalidade e coisas semelhantes. Muitas igrejas modernas estão tão desesperadas para serem aceitas e amadas pelo mundo que eles estão ansiosos para se associar com personalidades famosas. No entanto, o padrão do cristianismo não se trata de ser celebridade, mas sim Jesus Cristo. Ele é aquele a quem devemos aspirar a ser semelhantes e observá-lo, não as celebridades. Se é isso que a sua igreja faz, corra, corra e corra, até você encontrar uma igreja temente a Deus cuja âncora está em Jesus. Número 3. A perigosa adoração de pastores. Eu disse antes sobre as celebridades que isso está errado, ok? Para que as igrejas que criam celebridades, tornando-os âncoras do evangelismo, mas alguns chegam a fazerem pior. Eles transformam seus pastores em celebridades e objeto de adoração. Infelizmente, vivemos em um mundo da cultura das celebridades. E isso acabou influenciando os pastores. Hoje em dia, você até ouve o termo pastor-celebridade. Os seres humanos têm uma tendência a querer ídolos.
colocando pessoas em um pedestal, e é exatamente assim que começa o culto pastoral. O momento em que você se vê adorando um homem. Em oposição ao Senhor Jesus Cristo, você está trilhando um caminho perigoso. Sua fé se enraiza em uma pessoa, não no Senhor Jesus Cristo. O perigo do pastorado celebridade é que a congregação comece a admirá-los em oposição ao olhar para Deus. Os membros ignoram a verdadeira revelação pessoal para aconselhamento pastoral superficial. As mulheres reverenciam os pastores como semideuses, ao mesmo tempo que desrespeitam os próprios maridos. Os homens se recusam a ouvir a sabedoria da palavra de Deus e liderar seus lares, mas em vez disso, eles se baseiam no absoluto da ordem do pastor deles, cujos objetivos muitas vezes se opõem à vontade de Deus. Existe outro motivo que torna isso ainda mais perigoso. Com a ajuda das redes sociais e outras ferramentas de comunicação, esta nova geração de mega-igrejas tornaram-se tão poderosas de certa forma que nunca testemunhamos antes na história. Pastores podem ter mega-igrejas e até mesmo ter centenas de milhares de pessoas visualizarem o conteúdo deles online, conferindo-lhes enorme poder e influência. Os membros tiram suas roupas no chão para formar um tapete vermelho para seus pastores. Alguns choram abertamente só de olhar para seus pastores. Nenhum homem merece tanta adulação. Ninguém pode se apropriar da glória de Deus sem sofrer consequências. Se esse for o seu pastor, fuja. Número 4. Igrejas que redefinem o pecado. As igrejas estão mudando, tornando-se mais mundanas, mais tolerante ao pecado, que inclui estilos de vida contrários à palavra de Deus. Algumas igrejas estão se transformando em centros comunitários mundanos. Concertos com versículos bíblicos mencionados aqui e ali, locais para comícios políticos, ou campos de batalha para guerras culturais e ideológicas. Estão se tornando antros de ladrões, onde pastores famosos podem mentir na sua cara enquanto eles lhe pedem para entregar seu dinheiro a eles. Essas igrejas são verdadeiros antros de ladrões. A afirmação de Jesus sobre o propósito da igreja é também digno de nota, de forma intrigante e interessante. Jesus não se referiu à sua casa como uma casa de pregação, apesar da importância da palavra, nem uma casa de música, apesar da sensação de bem-estar que proporciona. A omissão é notável e intencional. Ele especificou a oração como a atividade definidora, sublinhando a sua importância inigualável em nosso relacionamento com Deus. Nada pode substituir a oração. Não se trata de ler a Bíblia, nem de memorizá-la, nem pregar a palavra, nem cantar. A oração é um ato isolado. A palavra é uma parte importante da igreja, e o mesmo se aplica ao evangelismo. Mas se a sua igreja não for uma casa de oração, corra antes que seja tarde demais. Muitas igrejas modernas estão tão ocupadas tentando ser como o mundo, tão ocupadas tentando agradar o mundo, que está se tornando cada vez mais mundana. Existem igrejas agora onde você não consegue distinguir, seja num concerto de rock ou num culto religioso. Estamos vivendo numa época em que as pessoas afirmam ser cristãs, mas usam roupas mais para uma boate do que para uma igreja. Suas vidas são exatamente iguais às dos descrentes, e, no entanto, afirmam ser cristãos. Eles afirmam ser cristãos, no entanto, assistem a coisas que um cristão não deveria assistir. Vão a lugares onde um cristão não deveria ir. Comportam-se de uma maneira que um cristão não deveria se comportar. Ouvem e cantam música sensual e falam de uma maneira que um cristão não deveria falar. Uma igreja que prioriza a relevância terrena corre o risco de perder seu foco celestial. O foco precisa estar na oração e na intimidade com Deus. Em Atos 4, versículos 23 a 31, após a prisão de Pedro e João, a resposta imediata deles não foi um sermão calculado ou um protesto organizado. Em vez disso, a comunidade se voltou para uma oração. A oração deles era poderosa, unificadora e demonstrava uma profunda confiança na orientação e intervenção de Deus. Em qualquer situação em que esses cristãos se encontrassem, eles oravam. Eles compreendiam e valorizavam a palavra de Jesus Cristo. A minha casa será uma casa de oração. O mesmo vale para você. Em todas as coisas, ore.
A oração é uma verdadeira forma de adoração. No entanto, frequentamos igrejas e vivemos estilos de vida que incluem oração apenas ocasionalmente. Peço desculpas, mas fico constrangido com o estado de algumas igrejas. Este é um apelo a cada um de nós. Em que transformamos a casa de Deus? Povo de Deus, vamos chamar as coisas pelos seus nomes. Adultério é adultério. Fornicação é fornicação. Imoralidade sexual é imoralidade sexual. Uma igreja que ora não cria um ambiente propício ao pecado, mas em uma igreja que não ora, o pecado prospera nesse ambiente. Não podemos separar o cristianismo da oração. Atos 2, versículos 1 a 4, descreve o dia de Pentecostes. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E subitamente ouviu-se um som vindo do céu, como o de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram-lhes línguas repartidas, semelhantes a fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Essa mensagem não se refere apenas aos prédios físicos das igrejas, mas também se aplica aos nossos corações. De acordo com 1 Coríntios 6,19, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. O primeiro templo a ser purificado é o seu próprio coração. Você permitiu que desejos ou impulsos que Deus desaprova entrassem em sua vida? Chegou a hora de nos livrarmos deles. Seu coração e sua vida devem ser dedicados à oração, conforme instruído a orar sem cessar. Deus se alegra em responder às orações. Deus ainda responde às orações e se comunica com seu povo. Como membros do corpo de Cristo, devemos retornar a uma vida de oração, cultivando um relacionamento genuíno com Deus. Reserve um tempo para se conectar com o Senhor regularmente, seja durante o trajeto para o trabalho, antes de uma prova ou na véspera de um dia importante. Converse com seu Salvador e mantenha um diálogo constante com Deus em suas atividades diárias. Se a sua igreja evita falar sobre os principados e potestades, pergunte-se por quê. Se puder, faça a mudança. Se não, fuja. Para concluir, quando digo correr, quero dizer correr para Jesus. A mensagem principal é clara: volte-se para Jesus. Se você está sofrendo ataques espirituais, volte-se para Jesus. Se você não encontra alimento espiritual em sua igreja, volte-se para Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há vitória no nome de Jesus. Há salvação no nome de Jesus. Há esperança e plenitude no nome de Jesus. Há libertação no nome de Jesus. Há autoridade no nome de Jesus. Há cura em nome de Jesus. Há paz no nome de Jesus. Há redenção no nome de Jesus. Há refúgio no nome de Jesus. Há luz no nome de Jesus. Há liberdade no nome de Jesus. Há força no nome de Jesus. Há graça no nome de Jesus. Há vida eterna no nome de Jesus. Povo de Deus, restauremos a santidade da igreja como casa de oração e busca. Que possamos fundamentar nossas vidas em uma fé genuína e obediente, buscando constantemente a orientação de Deus por meio da oração e do poder da sua palavra. Obrigado por assistir. Por favor, não se esqueça de se inscrever neste canal e curtir este vídeo. Clique no sininho de notificação para receber mais vídeos como este. Deus te abençoe. Obrigado. Tchau.